Então, já sei, né, identificar aí, né, para qual procedimento eu vou adotar. Se eu chegar, por exemplo, com esse crime aqui, ó, homicídio, pena de reclusão de 6 a 20, eu levo para onde? Tribunal do Júri, né? Procedimento especial do Tribunal do Júri. Tranquilo. Qual é a perspectiva agora que eu tenho que analisar? O passo a passo. O passo a passo do procedimento e o que é que vai acontecer. Vamos imaginar que o Ministério Público ele esteja diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Logo, ele vai, então, promover a ação, ele vai oferecer a denúncia. Vamos, então, começar aqui ó, com o oferecimento. Oferecimento da peça acusatória. Oi. Tudo. Qualificadora, lembra, quando eu disse assim, qualificadora, causa de aumento de pena, e aí né, inclui aí as majorantes. Ou seja, majorante, né, lembra, é tudo sinônimo. O crime majorado, crime circunstanciado ou crime com causa de aumento de pena são sinônimos. Tanto as causas de aumento quanto as causas de diminuição devem ser levadas em consideração. Quando eu tiver uma causa de aumento, eu tenho que pegar a causa que mais aumenta. Quando eu tiver uma causa de diminuição, a causa que menos diminui, porque o foco é chegar sempre na maior pena possível, na pena máxima. É por isso que, quando eu disse, olha pessoal, em regra eu não tenho penas quebradas, mas quando eu aplico uma causa de aumento, eu vou ter. Lembra disso, tá? Oi? As conexões, Júlio. Júlio, eu levo em consideração né, uma situação de conexão ou continência. Sim, também levo em consideração. É por isso que é possível você observar que é possível um crime, por exemplo, de maus tratos. É possível, por exemplo, um crime de ocultação de cadáver, que não são crimes dolosos contra a vida, e para o júri. Veja, se eu pensar na ocultação de cadáver, veja, não é um crime doloso contra a vida, mas o que é que acontece? Ele está conexo. Imagina, eu matei a pessoa e agora eu escondi o corpo. Ele está conexo. Júlio, eu pratiquei, imagina só, uma ameaça. Eu pratiquei, imagina só, um tráfico de drogas juntamente com o crime de ameaça. Júlio, eu posso juntar tudo e remeter né, para o juízo comum? Sim. Detalhe, inclusive, é que eu disse a vocês que o juizado ele passou a criar né, institutos despenalizadores, como transação penal, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um crime doloso contra a vida e infração de menor potencial ofensivo. Eles estão conexos. Eu tenho que levar tudo para onde? Tudo para o júri, porque o júri atrai. O júri, né, ele tem esse poder atrativo. O juiz do júri, ele deve oportunizar os institutos ao sujeito em relação à infração de menor potencial ofensivo. Vamos conferir o que diz a lei do juizado. A lei do juizado, que é a lei 9099, ela vai dizer para a gente o seguinte, lá em seu artigo 62. Primeiro, vamos aqui observar né, onde tudo começa. O artigo 60, ele fala dos juizados especiais criminais. O juizado especial criminal, promovido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, vírgula, respeitadas, olha aí a sua pergunta, as regras de conexão e continência. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. O que acontece? Eu tiro o processo do juizado, mando para um juízo comum, mas mesmo assim eu vou precisar, lembra, tá? Mesmo assim eu vou precisar aplicar esses institutos despenalizadores. Beleza? Então lembra lá, eles vão lembrar. Aí o que é que acontece? Júlio, se somar essas penas e passar de 2 anos, aí não vai. Aí não vai para o juizado, tá? Não vai. Vai para onde couber ali, né? Para onde somar. Você somou, foi para o sumário abaixo de 4 anos. Passou, vai para o ordinário. Você vai levar em consideração. Passou de 2, qualquer outro ali. Passou de 2, qualquer outro vai. Deixa eu só ver uma coisa aqui, né? Se o STF, ele sabe, né? Do que você está falando. Deixa eu ver aqui o 723. Ele diz aqui, ó, por exemplo, ó, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima com a infração mais grave com o aumento mínimo for de 1/6 superior a 1 ano. Tecnicamente, o Supremo usa essa súmula para justificar aí a sua pergunta. Ele diz assim, quando eu somo tudo, eu passo né, do patamar. No caso aqui, ele citou o exemplo da suspensão, pena mínima de 1 ano, mas a mesma regra se aplica na transação, pena máxima de 2 anos. Se quando você soma essas penas, você ultrapassa os 2 anos, aí você sai daqui. Como, por exemplo, né, o que acontece
crime contra a honra. Crime contra a honra, em regra, vai para o juizado. Mas você está diante de um crime, né, majorado. Aí sai do procedimento do juizado. Por exemplo, uma injúria, a pena é pequena. Mas se for uma injúria do parágrafo 3º, né, que é a injúria qualificada, que até ano passado, né, a gente chamava de injúria racial, eu digo isso porque a parte da raça, né, ela foi para a lei do racismo, mas a gente tem qualificadoras lá no parágrafo 3º. Essa injúria conhecida como injúria racial, ela não vai para o juizado. Por quê? Porque a pena ultrapassa ali o patamar de 2 anos. A pena é de 3 anos, né, 1 a 3 anos. Então, somou essas penas e ultrapassou, não fica no juizado. O juizado não vai responder, né, resolver nada que a pena passe de 2 anos. Lá tem que ser, né, só o filé, né, só as infrações de menor potencial ofensivo. Beleza? Então, olha só. Ofereci a denúncia. Ofereci a denúncia. Quando eu ofereço essa peça acusatória, e aí eu boto peça acusatória porque pode ser a denúncia ou pode ser a queixa, tá? Quando a gente oferece essa denúncia, a gente tem que lembrar de alguns aspectos. O oferecimento da denúncia, ele vem para o juiz. Ele vem para o juiz. E para o juiz vai se abrir 2 opções. Ele pode, lembra aí, né? Rejeitar. Ele pode rejeitar. Rejeitar no sentido de não receber, ou ele pode receber. Ou ele pode receber. Ou ele vai rejeitar, ou ele eventualmente vai receber. E aí, qual é o grande aspecto, né? O que é que a gente precisa aqui estabelecer quando ele traz para a gente, tá? Lá no ponto 13 do teu edital, a parte dos recursos. Não sei se você curte, se você gosta de dar recurso, mas está lá no teu edital. E a pergunta é, se o juiz ele rejeitar, se o juiz ele não receber, eu posso impugnar essa decisão. E essa decisão ela é recorrível. E a pergunta é, qual é o recurso cabível contra a decisão que não receber a denúncia ou queixa? Recurso em sentido estrito, né? Ele disse ali, exato, né? Eu estou diante do famoso rese. Recurso em sentido estrito. Qual o prazo? Prazo do rese? Exato. 5 dias. 5 dias. Só que olha só, isso consta lá no artigo 581. Quem tiver com o Vademecum, puder abrir, botar ele para movimentar. Veja aí o 581 do Código de Processo Penal que ele diz. E eu quero que vocês abram o Vademecum para vocês poderem trazer, né, uma informação que a gente precisa. Acharam o artigo 581? 581 do Código de Processo Penal. Não? Nada? Achou? O que é que o 581 ele diz? Que, inciso 1, não receber a denúncia ou queixa. Maravilha! Abaixo do inciso 1, vê se ele não cita essa lei bonita aqui, ó. 9099. Cita ou não cita? Cita não, porra. Cita, olha ali, ó. Cita. Qual artigo 80 e quanto? 82. Olha lá, o dele cita. Esse seu aí, né? Tá aqui, ó. Veja. Vejam só. O artigo dele citou o artigo 82. E qual é a grande questão? Se o meu edital está cobrando a lei de juizado, eu vou abrir esse artigo 82 para saber o que é que está acontecendo. O artigo 82, olha só o que é que ele diz, ó. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa ou da sentença, caberá o quê? A apelação. Caberá, então, a apelação. Lembra só, tá? No GCRIM, o recurso ele é de apelação. Apelação. Qual é o ponto que eu vou ter que lembrar? Qual é o ponto que eu vou ter que lembrar? Quando você estuda recurso lá no processo penal, o recurso de distrito ele tem um prazo de 5 dias. A apelação lá no processo penal tem quanto? 5 dias também, é o mesmo prazo, tá? Só que aqui no juizado é diferente, hein? Olha só o que é que ele coloca aqui no parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias. Então, cuidado com isso aqui, porque isso é uma diferença. Lembra aí, tá? No prazo de 10 dias. 10 dias. Prazo de 10 dias. Olha só a estruturação que a gente vai precisar lembrar aqui. O nosso prazo no juizado ele é de 10 dias. Aí nessa hora, né, bate um tilt, porque a gente pensa assim, Júlio, peraí, como é que no juizado é para ser tudo mais rápido, é para ser tudo mais célere e o prazo é maior?
Que porra é essa? É porque lá no processo penal, eu vou apresentar de forma separada a peça de interposição, depois eu vou ser intimado para apresentar as razões do meu recurso. Lá no juizado, não. Lá eu apresento tudo junto. Lá eu apresento tudo junto, a interposição e as razões. Ele diz, ó, a petição escrita da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Lá, então, é tudo junto. Então, lembra só, lá no juizado, o recurso é o de apelação e o nosso prazo ele é de 10 dias. Então, nessa estruturação de eu movimentar uma ação contra alguém, promover uma denúncia, promover uma queixa e o juiz ele não receber, eu posso recorrer. Qual é a regra? Se a prova me perguntar qual o recurso restrito. Se eu perceber que ela está me perguntando sobre infração de menor potencial ofensivo, o recurso é apelação. É apelação. Olha só, o Instituto da UCP, ele cobrou, né, numa prova até lá de Goiás, uma situação que era o seguinte. Fulano foi denunciado pelo crime de omissão de socorro perante o juízo competente. O juiz rejeitou essa denúncia. Candidato, qual recurso cabível? Era isso que ele perguntava. Oi? Ele denunciava o cara lá, né, pelo crime de omissão de socorro. E aí? Omissão de socorro, alguém lembra aí? Qual? Acharam? Tá de graça, né? 1, 3, 5. Cadê? Olha só. Omissão de socorro, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O que é que ele diz? Se a prova diz assim, o sujeito, e aí nessa prova ele colocava lá, né? Omissão de socorro, entre parênteses, colocava lá, né? Pena. Aí ele dizia detenção de 1 a 6 meses. Mas eu já vi questões que não colocou a pena, mas essa ela foi nossa amiga. E aí qual é a perspectiva que eu preciso lembrar? Se a prova diz assim, o fulano foi denunciado pelo crime de omissão de socorro perante o juízo competente. Então, se ele está me dizendo que é no juízo competente, é porque foi no juizado. E como é que eu sei que foi no juizado? Porque a pena não passa de 2 anos. É um crime que não tem procedimento especial, a pena é de 1 a 6 meses, pena máxima 6 meses, com pena de multa alternativa, não me interessa se tem multa ou não, vai para o procedimento sumaríssimo. E aí a questão perguntava, no caso da rejeição dessa denúncia, o recurso cabível é a maioria, né, porque decorou que contra a adesão que rejeita cabe reze, marcou o reze, e você vai ficar ligado, porque se essa rejeição for no juizado, o recurso é de apelação. E o pior é porque essa apelação tem um prazo de 10, porque não é apelação do processo penal. A apelação do processo penal tem prazo de 5 dias, mas aqui no juizado tem prazo de 10 dias. 10 dias. Como é? Foi escrita? Tinha 15 dias. E foi o que você marcou? Por que ela fez isso, Júlio? Porque no processo civil é 15 dias. Meu Deus, lembra lá, no processo civil é o prazo de 15 dias. Foi bom que ela viu essa questão, né? E eu não estou inventando. Lembra, ele mete lá, né, a apelação de 5 dias, porque está no processo penal, mete lá o dos 15 dias, porque está no processo civil, e aí, claro, né, o nosso cargo tem pessoas que advogam. E aí o cara que está fazendo a prova, a gente tem que ser coerente, né? O cara diz assim, porra, eu vou fazer uma prova para uma galera que às vezes, né, tá aí, né, dizendo, o que vier eu tô pegando para pagar minhas contas. Aí vai botar uma questão para ele dizer, eita, na prática eu faço isso, eu não vou errar. Mas vai. Por quê? Porque na prática ele atua em outra área. Ele atua lá no processo civil, né, e por aí vai, no processo de trabalho. Eu já vi provas de processo penal dizer lá, a ação penal se divide em ação penal pública condicionada e pública condicionada à reclamação. Porra, eu penso logo, né? Esse cara tá pensando no advogado trabalhista, né? Porque fala em reclamação em processo criminal, alguma coisa tá acontecendo. Aí eles botam essa questão para tu não passar constrangimento no psicotécnico, né? É melhor ficar aqui mesmo, porque... Mas aí... vamos seguir e observar. Quando ele fala rejeitar, é a mesma coisa de não recebimento, tá? Hoje é sinônimo de não recebimento. Júlio, ela citou lá que debaixo do inciso 1 dela tem o 395, né? Esse 395, na verdade, ele vai trazer as hipóteses de rejeição. As hipóteses de rejeição. Beleza? Aí, olha só. E se ele receber? Se o juiz receber, o que é que acontece? O que é que ele vai determinar? O juiz determina a citação. Determina a citação.
O juiz determina a citação. E aí vamos observar, né, como é que ocorre essa citação. O juiz ele determina a citação. A citação no processo criminal, pelo menos em regra, ela é feita como, Júlio? Pessoalmente. A citação no processo penal ela é feita, pelo menos em regra, pessoalmente. E aí a gente tem duas separações. A citação real e a citação, lembra lá, ficta, também chamada de presumida. Vamos colocar aqui, ó, citação real ou citação ficta. Vejam, citação real primeiro. Citação real ou ficta, também chamada de presumida, ficta. Lembra, olha só o que, é que a gente precisa estabelecer. Na citação real, eu tenho várias modalidades. Primeiro ponto, citação pessoal. A citação pessoal. A citação ela é chamada de pessoal porque ela é feita na pessoa do criminoso, tá? Ela é feita pessoalmente, primeiro, por oficial de justiça. Segundo ponto, na pessoa do acusado. O processo penal não vai citar a mãe do cara. Aí você diz assim, Júlio, e se ele for menor? Se ele for menor, ele não está respondendo a um processo criminal, porque o procedimento dele vai para o ECA, tá? Lembra que o menor não pratica crime. Mas se eu estiver diante de um sujeito maior, capaz, tudo bonitinho, está toda organizada essa denúncia ou queixa, foi recebida, eu vou determinar a citação desse cara. E a citação ela é feita de forma pessoal. Chego lá na casa dele, pergunto, você conhece fulano? Conheço. Quem é ele? Meu filho. Ele tá não. Quem é você? Eu sou oficial de justiça e vim proceder com a citação criminal. Pode me entregar? Posso não. Só para ele. Mas eu sou a mãe dele. Problema seu. Eu sou a mulher dele. Problema seu. É só para ele. Beleza? Beleza. Júlio, chamei, não veio ninguém. O vizinho apareceu. Pode entregar para o vizinho? Porra, não pode para a mãe, pode para o vizinho. Não pode. A citação ela é pessoal. A citação ela é feita na pessoa do acusado. Só que aí a gente tem, né, outras hipóteses. Existe a possibilidade do sujeito, na realidade, não residir mais ali. Ele não mora mais naquele local. Só que eu sei, eu tenho informações, passaram as informações, está no processo. O camarada, né, praticou o crime aqui na comarca do Recife, o processo corre em Recife e eu tenho informação que ele mora em São Paulo. Como é que eu faço a citação desse cara? Edital precatória. O edital ele vai vir para a fita. O edital ele vai vir quando eu não sei do paradeiro do cara. Eu disse a vocês, ele está lá em São Paulo. E aí presume que eu sei o endereço dele, inclusive. Se a prova disser que eu não sei do paradeiro dele, eu não sei o endereço dele, aí sim a gente vai por edital. Mas aqui eu vou lembrar que eu tenho a possibilidade, né, da citação por carta precatória. Carta precatória. Vamos, inclusive, né, conferir isso aqui lá no nosso artigo 3. Lembra aí, 53, Código de Processo Penal, começa, né, o tema no artigo 351, quando diz para a gente aqui, ó, a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. O processo corre aqui, o sujeito mora aqui, 351, ele é citado por mandado pessoalmente. Ele diz para a gente aqui, né, lembra aí, no nosso artigo 353, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, ele será citado mediante precatória. Precatória. Olha só, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juízo processante, será citado mediante carta precatória. Então, eu, juiz aqui de Recife, né, Pernambuco, vou mandar uma precatória para o juízo lá de São Paulo. Eu não vou mandar meu oficial de justiça sair daqui e até lá fazer essa citação. Só que existe outra situação, e essa aqui eu quero que vocês lembrem, que é a citação mediante carta rogatória. Júlio, quando é que a lei admite a citação feita por carta rogatória? Diz aí para mim. Fora do país, aí completaram ali, ó, em local sabido. Júlio, por que eu tenho que somar isso aqui? Porque se você dizer assim, Júlio, o cara tá fora do Brasil, certo? Aonde? Ah, Júlio, sei não, mas tá fora. Sim, se eu não sei, vai por edital. Se eu não sei onde ele tá, Júlio, eu sei que ele não tá no Brasil, certo? Mas tá onde? Não sei. Então você não sabe onde ele tá. Se você não sabe onde ele tá, é por edital. Por rogatória, eu tenho, né, o que vocês acabaram de dizer, um exemplo, quando ele estiver em, lembra lá, né, território estrangeiro, em lugar sabido, a gente vai, né, construir isso aqui. Júlio, outra hipótese de rogatória. Que se chama de... Aí é demais, né, Júlio? Veja,
O que é que acontece? O Instituto OCP vai trazer o conceito para o que ele falou. Ele disse, né, quando o cara está, por exemplo, Júlio, no Brasil, em local sob a jurisdição estrangeira. Júlio, o que é isso? Isso é o que a gente chama de legações estrangeiras. Legações estrangeiras são consulados e embaixadas que a gente tem aqui no nosso território nacional. E aí a gente encontra isso, vejam só, dois aspectos que eu quero trazer para vocês. O artigo 3, lembra aí, tá? 68 e o artigo 369. Olha só o que diz o artigo 368. Vê só. Estando acusado no estrangeiro, vírgula, ele diz assim, ó, em lugar sabido. O que é lugar sabido? É um local certo e determinado. O conceito de lugar sabido é um local certo e determinado. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, ou seja, em local certo e determinado, ele será citado mediante carta rogatória. Ele será citado mediante carta rogatória. Vê só. Algumas pessoas aqui, né, inclusive, né, perguntaram, né, que aplicativo é esse. Eu já disse, né, o aplicativo, o nome dele é Vadimeco. Você fica em casa na cama lindo, né, sem querer nada, mas se você tiver esse Vadimeco que ela tá, né, eu digo porque pode ter vários nomes, né? Mas qual é a grande questão? Se tu puder ler direto no site do Planalto ou ler pelo Vadimeco, isso vai facilitar o nosso estudo. Não agora, tá? Prova dia 28, né? Isso é para a próxima. Mas veja, quando você estiver aí, né, estudando, o que é que acontece? Aqui no aplicativo, por exemplo, não tem uma informação que eu queria, que era dizer que esse artigo ele não é original do código. E quem está com o Vadimeco está vendo aí que essa redação foi alterada em 1996, não foi? Esse tem. Isso aconteceu em 96. Se ele não tivesse, taca a porra, né? Mas lembra aí, 1996 a gente teve um ponto emblemático no Brasil. Lembra aí, Lei 9271, né? Qual é a lei? O número da lei? 9271. 9271 é de abril, né? Acho que é 17 de abril de 96. O que aconteceu nesse tempo, nessa condição emblemática que a gente viveu? Olha só. Era muito comum o camarada praticar crimes e sumir. O cara viajava, o cara sumia, pô, literalmente. O camarada passava um tempo fora. Não sei se já aconteceu isso na tua família, né? Às vezes tu encontra um tio, alguém e pergunta ao teu pai, quem é esse? É seu tio. Oxe, ele estava onde? Não, ele foi tentar a vida lá em São Paulo. E foi, ele passou um tempo lá e tal, tentou trabalhar. Ele foi quando? Ah, ele foi na década de 90, né, em 92, 93. O que é que acontecia? No Brasil, o cara, quando praticava um crime, e, por exemplo, ele viajava, sumia. Se eu não sei do paradeiro dele, citação por edital. A grande questão é que quando citava alguém por edital, o processo, se eu não achasse o cara, o processo não andava. O processo não andava. E até hoje não anda. Só que o que acontece? A prescrição ficava correndo. A prescrição ficava correndo. E depois de não sei quantos anos, aquele teu tio volta. E aí, como se nada tivesse acontecido, ele começa a viver a vida normal, só que a justiça não pode fazer mais nada. Por quê? Porque já prescreveu. E essa questão da prescrição trazia uma impunidade. E aí a população, né, começou a pressionar, e muito. E aí o que foi que aconteceu, Júlio? O Código de Processo, na hipótese do edital, que está lá no artigo 366, que a gente vai ver ele, e aqui no artigo 368, eles sofreram uma mudança. Eles passaram a dispor que, se o acusado está no estrangeiro em lugar sabido, ele será citado mediante carta rogatória. Só que qual era o problema? Se eu quero mandar uma rogatória para os Estados Unidos, por exemplo, como é que vai fazer essa citação? É conforme a lei deles. É conforme a lei deles, porque se é matéria processual, a lei processual não se aplica de forma extraterritorial. A lei penal, que é territorialidade e extraterritorialidade. Lei penal. Processual, não. Processual, não. Lembra, a extraterritorialidade mais importante da tua prova, que eu acho, é para o crime de tortura. Lembra que se eu praticar um crime de tortura fora do país contra um brasileiro, eu aplico a lei brasileira e a lei admite isso. Aí a prova chega e diz assim, a lei de tortura é uma lei apenas territorial. Falso. Ela se aplica também de forma extraterritorial. Aí o que foi que o Brasil fez? Vamos então fazer o seguinte, quando a gente mandar essa carta rogatória, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Chile, lá para o respectivo país, enquanto eles estão realizando a citação, a prescrição vai ficar suspensa. A prescrição vai ficar suspensa. Suspender é diferente de interromper. Suspender é diferente de interromper. Júlio, interromper quer dizer o quê? Zera. Interromper quer dizer que zera o prazo e começa a contar novamente. Suspensão quer dizer que o quê, Júlio? Quer dizer que a gente dá um pause, a gente para e depois volta para onde parou.
Por exemplo, acredito que vocês já ouviram falar, tem um aplicativo de streaming, né, chamado Netflix. Acho que alguém aqui já ouviu falar, né? Eu digo isso porque, como aqui é uma turma de concurso, não se usa isso, né? Não, é incompatível. Estudar para concurso e Netflix, toda vez que você der play, lembra, você tá ali, né? Cada vez cavando tua cova. Não tem incompatibilidade. Júlia, eu vou assistir e vou passar. Tudo bem. Você é um diferente, né? Um em 1 milhão. Ou vai passar, quem sabe, né? Daqui a 20 dias, né? Menos, né? 12. São 12, é? 20. Para de contar. 10 para bombeiro, tá acabou. É um pouquinho mais, não? Acho que é um prazo aí, Júlio. Dá tempo ainda. Eu ainda consigo dormir. O que é que acontece? Quando ele diz que suspende, é porque o que é que ocorre? Quando se recebe uma denúncia, se recebe. O Código Penal diz que interrompe o prazo. Interromper quer dizer que zera. Zerou o prazo. Zerou o prazo e o prazo está contando. O prazo está correndo, está correndo, está correndo, está correndo. Não achei o cara ou tenho informação de que ele está fora do país. Citação prorrogatória. Determinei a citação prorrogatória, suspende o prazo da prescrição. Por quê? Porque essa rogatória vai chegar lá no país, todo aquele procedimento e isso demora. Prova chega e diz assim: toda hipótese de rogatória suspende a prescrição. Certo ou errado? Toda hipótese de rogatória suspende a prescrição. Certo ou errado? Essa é a parte que vocês falam. Toda hipótese de rogatória suspende a prescrição. Certo ou errado? Certo ou errado? Ele que disse que tinha outra. Certo ou errado? Diria errado. Júlio, por quê? A mesma lei que mudou o 368, mudou o 369. E no 369 ele não mandou suspender. Ele diz assim, ó: as citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Eu tenho aqui um consulado americano. E aí eu quero citar um cara que trabalha lá. Como está sob jurisdição estrangeira, eu vou mandar uma carta, porra, aqui, dá para ir até andando lá fazer essa entrega. Não suspende a prescrição. Então, a rogatória eu tenho, aqui vai para fora do país e aqui vai para uma legação estrangeira. O que é legação estrangeira, Júlio? Consulados e embaixadas que a gente tem aqui no nosso território. Se a carta rogatória vai para o estrangeiro, aí suspende a prescrição. Cuidado com isso, tá? Se a carta rogatória vai para o estrangeiro, suspende a prescrição. Lembrando que eu tenho, então, duas modalidades de rogatória. Aqui vai para o estrangeiro e aqui vai para uma alegação estrangeira. O que é que acontece? Eu tenho duas hipóteses de carta rogatória no Código de Processo Penal. Uma que vai para o estrangeiro, para citar o cara que está em lugar sabido, e aí como vai para o estrangeiro, o legislador achou por bem, né, suspender a prescrição, já que é um procedimento demorado. Quando a citação ela vai acontecer aqui, em um consulado, em uma embaixada, ou seja, em uma legação estrangeira, nesse caso, não suspende a prescrição. Lembra aí, tá? Carta rogatória eu tenho duas modalidades, tá? Uma que vai para o estrangeiro e uma que vai para uma legação estrangeira. Lembra disso, tá? O 369, ele não fala em suspensão. O artigo 368, ele diz que suspende e o 369 não fala nada. E aí a doutrina presume que, se foi a mesma lei que alterou 368 e 369, se ela quisesse suspender também nesse caso, ela teria colocado. E ela não colocou. Não, aí são remissões, por exemplo, né, do tipo de o que é que eu vou colocar na citação, que são os requisitos, e ele faz remissão também, né, via de regra, para o CPPM também, quando a gente estuda o capítulo de citação. Por quê? Porque tem uma peculiaridade, né, em relação a vocês, que é o artigo 358. O artigo 358 ele diz que a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. A citação do militar, né, far-se-á por intermédio do chefe do respectivo. Claro que isso aqui é um militar da ativa, tá? Já teve gente dizendo assim: Júlio, o cara se aposentou, aí eu tenho que, porra, se tu se aposentou, tu não tá mais na ativa. Lembra aí que a citação vai ser uma citação comum, uma citação normal. O Código de Processo Penal Militar, claro, ele vai trazer, né, as peculiaridades de como isso acontece, mas o que interessa aqui para a gente é que a citação far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Lembrando que eu tenho peculiaridades, tá, em relação ao militar, em relação ao funcionário público, que a citação vai se dar também, né, no chefe, né, do respectivo serviço, e eu tenho a citação do preso. Como é que o preso é citado? O preso ele é citado, diretor do presídio. O preso ele é citado como, Júlio? Vê o 360. Pessoalmente. Pessoalmente. Isso mudou, tá? Isso mudou desde 2003. Desde 2003 isso mudou. Deixa eu abrir aqui o 360. Júlio,
Exato, não precisa. O que é que acontece? Júlio, pois eu trabalho no presídio e não é assim. Não importa, não interessa. O que vai valer pra gente é o que está na lei. O que é que acontece? Antigamente se fazia por intermédio do diretor. A gente sabe que não existe concurso para diretor. Isso é nomeação, isso é política. E via de regra, o que envolve política, o novo que assume, ele olha para trás e diz: tome no cu, né? Não quero saber do que passou. E aconteceu no Brasil